nesse domingão, não tem jogo, mas teve treinamento no Ninho do Urubu. E, por falar em treinador, o Felipe Luiz enfim quebrou o silêncio e comentou a saída dele do Flamengo, deu boas declarações, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também de um investimento que o Flamengo está fazendo, que vai melhorar e muito a vida dos jogadores. E também Everton Cebolinha, cada vez mais longe do Flamengo. Vamos para as informações. Eu falei aí que no dia 5, domingo que vem, o Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã, jogo marcado para 5h30. E o Neymar, rapaz, que está focado aí na Copa do Mundo, ele vê Flamengo e Santos no Maracanã como fundamental para ir à Copa do Mundo. A programação do atacante santista inclui jogar contra o Remo na quinta-feira, encarar o Flamengo domingo, antes de descansar contra o Deportivo Cuenca pela Sul-Americana. Neymar entende que o duelo com o Flamengo pode provar que ele tem condições de ir à Copa. A comissão técnica de Ancelotti estará de olho no jogo. A ideia do camisa 10 é repetir a atuação que teve contra o Fla no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, quando o Santos venceu por 1-0 com gol justamente dele. Bom, eu vou ser muito sincero, esse jogo aí que o Santos venceu com o gol dele, só aconteceu isso porque os jogadores do Flamengo, eles só faltaram estender o tapete vermelho para Neymar. No segundo turno não foi desse jeito, tá? Enfim, a gente vê aí que a vida do Neymar está cada vez mais difícil de ir à Copa do Mundo. A ver como vai ser esse duelo no Maracanã. Eu, particularmente, estarei lá, porque tem tudo para ser um grande jogo. E por falar em seleção brasileira, quem pode ser titular pela seleção brasileira jogo nessa terça, no amistoso contra a Croácia? Danilo, e de lateral direito. Pelo menos no último sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui antes do treino da seleção brasileira nesse domingo, mas no último sábado o Danilo foi foi escalado por Ancelotti na vaga de Wesley, cortada na lateral direita. Então, a ver se o Danilo vai atuar na terça contra a Croácia, lembrando que o jogo do Flamengo é só na quinta-feira, então, caso ele jogue, caso o Léo Pereira jogue, nesse dia aí eles terão 2 dias de descanso, digamos assim, quem sabe ficam à disposição na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Vamos agora falar do investimento que o Flamengo está fazendo para facilitar muito a vida dos jogadores. E quando eu falo facilitar a vida dos jogadores, é pensando, obviamente, no melhor desempenho desses atletas. O Flamengo está negociando o aluguel de uma aeronave que ficará 100% do tempo à disposição do elenco rubro-negro, ou seja, da logística do Flamengo. O acordo deve ser fechado após a Copa do Mundo e o plano é agilizar as viagens do time, que não dependerá mais da disponibilidade das companhias aéreas. Quem revelou isso foi BAP, na entrevista que ele deu à Flamengo TV, e ele disse: vamos garantir entre 30 e 35 voos com uma companhia. Se tudo der certo, essa aeronave fica em chão no Rio de Janeiro e só decola quando a gente quiser. Essa aeronave poderia prestar serviço para outros clubes. Para o Flamengo fica mais barato e é conveniente para todos. Quando o Flamengo está no Rio, a aeronave estaria em chão e poderia voar com outros clubes. O que o Flamengo está comprando é ter a aeronave no chão no dia e na hora que quisermos voar. Sempre trabalhando na busca da excelência, e a logística não é diferente. Ainda mais em um ano como esse. Depois da Copa do Mundo vai ser punk, explicou o presidente BAP em entrevista à Flamengo TV. Gente, assim, logística faz muita diferença. A gente vê alguns clubes, grandes inclusive, que ainda não tem condição de garantir 100% dos voos fretados. Passa um perrengue danado. O Flamengo 100% fretado. Só que é fretado, mas quem escolhe, teoricamente, o horário é a companhia aérea. Então, o Flamengo, entre aspas, fica à mercê das companhias aéreas. Recentemente, o Flamengo teve até que mudar o horário do treino por conta dessa companhia aérea, do horário do voo, porque não podia voar a tal hora. Então, isso complica demais. Você tendo um avião 100% à sua disposição, facilita muito e, com certeza, isso fará a diferença. Só para vocês terem noção, galera, até a parada da Copa do Mundo, o Flamengo terá 18 jogos. O último jogo será no dia 31 de maio. Vocês têm noção disso, gente? É jogo a pampa até o dia 31 de maio. 18 jogos. E nesses jogos, que obviamente não serão todos no Rio de Janeiro, tem viagem longa, viagem terrestre, viagem avião mais ônibus. Então, assim, faz muita diferença, sim, a logística. Então, acho que o Flamengo está certo fazer esse investimento. Vamos falar agora do Everton Cebolinha, cada vez mais distante do Flamengo. Ele que já deu entrevista dizendo que não vai renovar o contrato dele, e desde a chegada de Leonardo Jardim, ele cada vez mais está perdendo espaço. Ele começou o ano bem,
com moral lá no Flamengo, com o Felipe Luiz, mas após a chegada de Leonardo Jardim, que tem 5 jogos à frente do Flamengo, Cebolinha só foi titular, entrou no segundo tempo em 2 e não atuou em outros 2. Até a chegada do Jardim, ao lado do Carrascal, ele era o jogador que tinha mais entrado em campo, 12 jogos. Então, cada vez mais longe do Flamengo, Everton Cebolinha. Eu vou repetir o que eu sempre falei, independentemente do momento bom ou ruim do Cebolinha. Eu não renovaria, tá? Inclusive, se chegar algum clube, o que eu acho que não vai acontecer, no Flamengo, falar assim, a gente quer comprar o Everton Cebolinha, acho uma boa vender, porque é um jogador que pode assinar pré-contrato no meio do ano, então acredito eu que se ninguém chegar para fazer esse investimento, o Flamengo vai ficar com ele, mas não vai renovar o vínculo dele, que, repito, acaba em dezembro, o que eu acho correto. Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho que, de fato, para mim, o ciclo do Everton Cebolinha no Flamengo já deu o que tinha que dar. Infelizmente, por conta de problemas físicos, inclusive, o Cebolinha não conseguiu desempenhar dentro de campo aquilo que todo mundo imaginou, até pelo alto investimento, porque ele custou caro, tá? Ele custou bem caro. Na época, o Flamengo contratou esse jogador junto ao Benfica. Mas eu não serei engenheiro de obra pronta e ficar criticando. Na época eu comemorei a contratação dele, até porque tinha acabado na lesão do Bruno Henrique, vocês vão lembrar disso. Então o Cebolinha chegou num bom momento para suprir a ausência do Bruno Henrique, mas não deu certo. E faz parte do jogo, pelo menos o Flamengo tentou e conseguiu a contratação desse jogador, mas, repito, não deu certo. Felipe Luiz, galera, enfim, ele quebrou o silêncio sobre a saída do Flamengo, deu uma entrevista ao jornal Marca da Espanha e ele disse: estou muito bem. Tivemos um ano incrível no ano passado, ganhamos todos os principais títulos, foi uma temporada perfeita, absolutamente perfeita. Foi uma pena a final contra o PSG nos pênaltis, foi de partir o coração. Este ano não começamos tão bem e o clube decidiu encerrar esse ciclo, do qual sou muito orgulhoso, tanto como jogador quanto como treinador. Só tenho palavras de gratidão por tudo que vivi lá. E ele também falou sobre esse momento dele aí, ausente, digamos assim, desempregado, né? Ele disse: desde que me aposentei em 2023, não parei um instante. Agora é a primeira vez que eu tenho tempo para visitar treinadores, assistir a treinos, para atualizar meu entendimento sobre os estilos de jogo e conhecer pessoas para integrar a comissão técnica. No momento, é nisso que estou pensando, não em onde treinar. Os modelos de jogo são atualizados a cada semana e quero me manter par do futebol moderno. Eu acho que está certo, Felipe Luiz. Acho, inclusive, que outros treinadores já deveriam ter feito isso. Fernando Diniz, por exemplo, estou vendo ele bem ultrapassado. O próprio Tite, se eu fosse o Tite, eu já teria até me aposentado, mas faltou ele se atualizar também. Então, enfim, eu acho que faz parte. Todo profissional tem que estar 100% atualizado em todas as mudanças que ocorrem nas suas respectivas profissões. E o Felipe Luiz, na minha concepção, toma a melhor decisão possível. E foi o que ele falou aqui, desde 2023, que ele não parou, ele se aposentou e não parou. Entrou como treinador de sub-17 do Flamengo, depois sub-20, depois profissional. Melhor parar agora, dar um tempo, não tem necessidade, é assim. Felipe Luiz é um cara muito bem realizado, financeiramente falando. Então não precisa ter desespero. E ele, mas o cara é viciado em trabalho. Beleza, você estudar e se atualizar, não deixa de ser um trabalho, muito pelo contrário, é um investimento, você está investindo seu tempo. Então, acho que o Felipe Luiz toma a melhor decisão possível. Muita gente falou, tem que pegar o Cruzeiro, como o Cruzeiro foi atrás. Discordo totalmente, cara, totalmente. Então, acho que o Felipe Luiz é treinador europeu aí. Vamos ver qual time ele vai pegar nessa próxima jornada da vida dele. Beleza? Valeu, galera. Um ótimo fim de domingo para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, forte abraço. Fui! É isso aí, rapaziada, vamos ficando por aqui com estas notícias do Mengão, desse domingão aí com o nosso querido Vene Casagrande, trazendo informações para te manter sempre muito atualizado. Galera, se puder, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais no nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal do Brenner Fla também, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ajuda essa família a crescer aqui na plataforma. Comenta aqui embaixo qualquer coisa, Flamengo sempre, Flamengo eu te amo. Criticando alguém, Cebolinha, você quer que saia, você quer que fica, quem você quer que vem. Deixa aí nos comentários a sua opinião pra gente trocando aquela ideia, tá? Se puder aí, compartilhe com a sua rapaziada também. Tem a questão do sino também, da notificação aí, se você ativar, tu vai ser avisado toda vez que pintar vídeo novo, notícia nova aqui no canal, fechou? Forte abraço, até o próximo vídeo, ótimo final de semana a todos, tchau, tchau.